Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu quero apresentar para você como anda o setup do milho cozido. Esse setup é uma estratégia que eu calibrei cuidadosamente para funcionar no gráfico do milho futuro e realmente ela tem um desempenho muito interessante ao longo do tempo, né? Quem acompanha o canal aqui há mais tempo sabe que eu já falei sobre essa estratégia e mostrei o desempenho dela. E essa estratégia, recentemente, ela fez uma operação sensacional, né, que eu até mostrei no vídeo, aonde ela trouxe para a gente aqui um resultado de 24%. Ela fechou a operação aqui, tá? Então foi tudo recente isso daqui, tá? Estratégia que tem funcionado muito bem, é um padrão vencedor para o gráfico do milho futuro. E aí eu acho interessante porque o pessoal costuma falar que o 9.1 funciona muito bem no gráfico do milho, né? O pessoal gosta muito do setup da média de 9 para operar o milho. Só que ao fazer aqui os estudos, né, estatísticos, buscando setups para esse ativo aqui, eu percebi que esse setup do milho cozido ele foi muito melhor do que o setup da média de 9, tá? Porque ele tem uma taxa de acerto melhor, porque você há de concordar que o setup 9.1 a gente sabe que ele tem uma taxa de acerto baixa, né? Lá de 50%, 40%, né? Só que esse setup aqui do milho cozido, ele trabalha com stop fixo, tá? Você vai colocar o seu stop na operação, só que você vai ter uma taxa de acerto muito mais interessante. Então eu quero te ensinar esse setup hoje, eu quero passar para você essa estratégia para que você estude e seja capaz aí de buscar ótimas entradas para esse ativo aqui, certo? Então vamos lá para o vídeo de hoje. Eu quero explicar para você quais serão os indicadores necessários e eu quero te mostrar uma entrada recente que esse setup fez aqui, tá? Então você vai precisar do MACD histograma, né, que você está vendo aqui, ó, um histograma na cor verde está aqui como primeiro indicador. E aí você coloca nas propriedades do seu MACD esses números aqui, tá? Você seleciona aí uma média longa de 20 períodos, uma média curta de 10 períodos e o sinal aqui você coloca o número 12, certo? E aí eu coloquei aqui dessa forma como você está vendo. Esse aqui vai ser o seu primeiro indicador que deverá ser utilizado para poder fazer essa estratégia. Depois, o segundo indicador que você vai ter que incluir, né, no seu gráfico é esse Trix. Olha só, você vai pegar o Trix e você vai colocar ele no período 7, dessa forma aqui. Veja só que eu tenho aqui um Trix, né, no período 7 e ele é do tipo aritmético. Preste muito atenção nisso, tá? Aqui no Profit Chart, quando você coloca esse indicador, ele vai surgir, né, no tipo exponencial. Tá? Só que a gente tem que utilizar para esse setup o tipo aritmético. Então não deixe de colocar exatamente como você está vendo aqui, se você tiver interesse, né, nesse setup e tiver interesse em observar esse padrão, que é um padrão vencedor que eu vou te ensinar hoje. Tá? Então você colocou aí o Trix e a terceira coisa que você vai ter que incluir é uma média de 3 períodos desse Trix. Tá? Você está vendo que a gente tem aqui uma linha verde passando aqui, que é o Trix, tá? E você tem uma linha azul. Essa linha azul, que está junto com o Trix, ela nada mais é do que uma média aritmética de 3 períodos. Então preste muita atenção, né, que eu vou passar para você aqui, ó, as propriedades dessa média. Você coloca aí, período 3, tipo aritmética. Tá legal? Então essas são as ferramentas que você vai precisar para fazer esse setup. E aí, ó, aproveito para te pedir que você curta esse vídeo, né, para a gente dar continuidade aqui, para mim te ensinar como que vai ocorrer o nosso ponto de entrada. Então, se você gosta do canal, se você gosta desse conteúdo, né, estratégias vencedoras para operar na Bolsa de Valores, não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, tá? Então, olha só, como que vai ser o nosso ponto de entrada? Como você está vendo aqui, ó, ele fez uma entrada na compra, exatamente nesse ponto aqui, né? E eu quero te explicar como que vai funcionar, para que a gente possa entender, né, quando esses sinais ocorrerem, né, no futuro. Preste atenção, tá? Porque é um setup vencedor esse daqui. Você pegou aqui nesse candle e você percebeu que o nosso MACD ele estava negativo, tá? Preste muita atenção nesse detalhe. Veja aqui, ó, nesse canto direito você consegue perceber o valor do MACD. Estava aqui, ó, menos 0,01. Tá vendo? Era um valor negativo. E da mesma forma você percebe que a gente tinha o Trix caminhando abaixo da média móvel aritmética de 3 períodos, tá? Ou seja, ele estava dizendo para a gente aqui que ele estava numa tendência de baixa. Por quê? MACD negativo,
e o Trix caminhando abaixo da média. Esse setup ele vai querer pegar o exato momento da reversão, tá? Muitas vezes ele vai entrar dessa forma, certo? Tá, a reversão desses indicadores aqui. E isso ocorreu exatamente no candle seguinte, porque você percebe que quando a gente avança aqui, você vê que houve uma movimentação muito importante nesses dois indicadores, tá? Eu quero que você preste atenção. O MACD histograma, ele que estava negativo, ele passou a ficar positivo, tá? Então você vê aqui que a barrinha estava aqui abaixo de zero e ela passou para cima de zero e agora está marcando aqui, ó, 0,02. Tá enxergando? E da mesma forma, você percebe que o Trix ele passou para cima da média, tá? Quando você aproxima, né? Você tem que observar muito minuciosamente. Você percebe aqui o cruzamento. Olha só que legal. Essa linha verde é o Trix, olha só. E essa linha azul é a média de 3 períodos. Então, muitas vezes esse padrão ele vai ocorrer dessa forma, né? Quando você tem essa inversão aqui acontecendo nos dois indicadores ao mesmo tempo. E aí você percebeu que a gente fez uma entrada aqui nessa etiqueta, né? Que você vê aqui, ó, uma etiqueta verde nesse ponto, porque a gente fez essa análise próximo ao horário do fechamento. No dia lá que você percebeu que esse padrão está acontecendo, você vai fazer a sua análise próximo ao horário do fechamento. E se caso esses padrões estiverem acontecendo, né? Se essas condições forem verdadeiras, então você entra lá, monta a sua posição. Não tem problema se ficar diferente, né, do preço do fechamento. A gente nunca consegue entrar no exato preço que aquele dia vai fechar, mas você consegue fazer uma aproximação, tá? Então a gente entrou aqui na compra nesse ponto aqui. E aí olha só, depois disso, você montou a sua operação de compra, você precisa colocar o seu stop da operação. E eu quero que você preste muita atenção no detalhe, porque esse setup ele só vai ter o stop, tá? O seu alvo, né, ele não vai ser um alvo fixo, tá? Na verdade você não vai ter nem alvo. Você vai simplesmente carregar a operação com o Trix. E eu quero te mostrar como isso vai funcionar. Veja só, você vai pegar aqui, nessa opção magnético, você vai pegar a projeção de Fibonacci. Feito isso, você vai pegar o tamanho do candle onde você entrou. Você puxa aqui a partir da mínima até a máxima. E aí você vai projetar esse candle 2 vezes para baixo. Dessa forma que eu estou te mostrando. Ó. Uma vez, 2 vezes. E você vai colocar o seu stop da operação nesse ponto. Então você vê que o nosso stop ficou aqui em 46,43. Mais ou menos nessa linha aqui. Entendeu? Então esse vai ser o seu stop. Assim que você entra, você coloca um stop na sua operação. Tá? Isso é importante aí porque esse setup vai funcionar dessa forma. E aí, depois que você colocou o seu stop, né, que vai ficar mais ou menos na região onde eu te mostrei, você vai manter o seu stop ali e você vai esperar que o preço comece a fechar acima do seu ponto de entrada. Por quê? Você vai fazer uma condução com o Trix. No momento que o Trix passar para baixo da média de 3, você vai fechar essa operação. Então olha aqui como que o Trix está caminhando acima. Tá? O Trix é essa linha verde. Preste atenção aqui. Essa linha verde está caminhando acima da média de 3. Olha só. Isso mostra para mim que eu tenho que continuar na operação. Eu não posso fechar a operação. Tá? Meu stop fica lá. Meu stop está lá parado. Mas eu mantenho a minha operação correndo. Tá? Então presta atenção. No momento que ocorrer esse cruzamento aqui, que o Trix voltar a passar para baixo da média de 3, eu vou fechar a minha operação. Certo? Olha só. Que nem aconteceu aqui. Olha aqui como que o Trix, que é essa linha verde, passou para baixo da média de 3. E aí eu fechei a minha operação, né, no fechamento desse dia. Próximo ao horário do fechamento, né? Aí você percebeu que eu trabalhei sem alvo, né? Fiz simplesmente aqui uma condução. Uma condução. E aí eu quero dar continuidade aqui, porque recentemente esse setup ele abriu uma nova entrada, né? Depois de ter feito essa operação magnífica, você vê aqui que ele pegou uma super pernada de alta, dando aí um resultado de 24% aproximadamente, né? Ele deu uma nova entrada aqui, tá? E aí eu quero explicar para você porque tem um ponto importante. Essa entrada ela ocorreu pelo seguinte motivo. Você percebe que não houve, aqui no caso, um cruzamento do Trix nesse ponto, tá? Porque é uma característica do setup que eu preciso explicar para você. Olha só como que funcionou essa entrada aqui nesse ponto, né? Que foi uma entrada na compra que ele fez recentemente. No dia anterior a essa entrada, você percebe que o MACD ele estava negativo. Quando você vê aqui o valor do MACD,
você pega aqui, ó, no canto, você vê que um dia atrás a nossa entrada, ele estava aqui menos 0,03, ou seja, um valor negativo, né? E aí no dia seguinte, o que houve? Ele passou para cima, tá? Ficou positivo, aqui marcando 0,13. E olha só, o Trix ele já estava acima da média, ou seja, nós já estávamos aqui em uma tendência de alta de acordo com esse setup. Então, por mais que não tenha ocorrido um cruzamento da média de 3 com o Trix, né? Por mais que o Trix não tenha nesse exato momento passado para cima da média de 3, a gente pôde entrar porque ele já estava acima, tá? Então é assim que esse setup funciona, e é até importante mostrar para você essa característica, né? Para que você fique conhecendo mais a respeito desse setup. E aí ele fez essa entrada aqui, colocou o stop aqui nesse ponto, né? Como você sabe, foi esse candle aqui da nossa entrada projetado duas vezes para baixo, tá? Olha só, 58,23, nosso stop está aqui, e o nosso alvo, ele não existe, né? Vai ser simplesmente uma condução. Eu vou manter essa operação em aberto até que o Trix passe para baixo da média móvel aritmética de 3 períodos. Isso por enquanto ainda não aconteceu, né? Você vê aqui que essa operação ela já está dando um resultado legal para a gente. Veja só, a gente entrou nesse ponto aqui, já está dando um resultado aí de 6,81%, tá? E aí preste atenção no seguinte, a gente só vai fazer essa condução quando o preço estiver caminhando acima do nosso ponto de entrada. Se caso o preço estiver caminhando abaixo, a gente vai esperar ele bater no stop, tá? A gente não faz condução quando ele está dando prejuízo, a gente só deixa lá parado e espera, né? Ver se vai dar stop, certo? Então mostrei para você como funciona essa estratégia e, como prometido, né? De acordo com o que eu falei, eu preciso mostrar as estatísticas, porque é isso que importa. Mas antes de mostrar as estatísticas, eu peço a você que curta esse vídeo se você está gostando, né, do conteúdo que eu estou te passando aqui, que é uma estratégia vencedora. Então eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para que você possa receber aí o aviso dos próximos vídeos que eu colocar. Então estamos aqui, tá, com a curva de capital dessa estratégia sendo executada no gráfico do milho, certo? Estou aqui executando naquele gráfico que eu te mostrei lá. Estamos no tempo gráfico diário e foi aqui que essa estratégia funcionou de uma forma sensacional, tá? Veja só, eu estou pegando aqui, ó, desde 2009 essa curva de capital, e você vê que essa estratégia ela veio funcionando muito bem, tá? Com uma curva de capital ascendente. E você vê que ultimamente ela deu um resultado muito bom, né? Olha só esse pulo que ela deu aqui para cima. E aí a gente está fazendo aqui esse backtest e a gente consegue perceber, por meio desse backtest, né, testando a estratégia, a gente consegue perceber que esse é um padrão vencedor. E é isso que é interessante no backtest. Muitas vezes as pessoas elas vão operar estratégias sem saber se aquilo funciona na conta real, né? E ela começa a operar muitas vezes no gráfico de 1 minuto, no gráfico de 5 minutos, do índice futuro, do dólar futuro, ou mesmo de ações. E aí ela começa a perder dinheiro e não sabe por quê. Simplesmente porque ela está operando uma estratégia perdedora, muitas vezes sem gerenciamento de risco, né? E aí ela acaba quebrando. Isso é um problema muito comum, tá? Para você conseguir resolver isso, existe um processo que a gente chama de backtest. Muitas vezes as pessoas que fazem backtest, elas conseguem se encontrar na bolsa de valores. Por quê? Muitas pessoas chegam à conclusão de que o day trade é muito difícil, tá? Porque dificilmente você vai encontrar uma estratégia boa assim, de forma consistente, como a gente encontra no swing trade. Muitas pessoas acabam abrindo o olho, vendo que o day trade é uma modalidade muito complicada, tá? E acabam migrando para o swing trade, porque encontram estratégias onde vale a pena você continuar ali, tá? Então, o backtest é um processo onde você testa um padrão, você testa uma estratégia num banco de dados, tá? E você consegue com isso encontrar estratégias vencedoras como essa que eu estou te mostrando, né? No caso aqui, essa ferramenta é o editor de estratégias do Profit Chart, tá? Então você pode estar utilizando aí esse editor de estratégias se você quiser fazer esse processo que eu estou te falando, tá? Você pode conferir aí no link na descrição se você quiser saber mais também. E aí veja só, essa estratégia ela tem aqui 78% de acerto. Isso é muito interessante, tá? É muito interessante porque a gente aqui tem o nosso stop somente, a gente não tem alvo de operação. E mesmo assim ele consegue aqui bater quase na casa do 80%, tá? Posso dizer assim que muito melhor do que o 9.1, que tem uma taxa de acerto muito baixa, né? E quando você pega aqui o payoff, você vê que ele teve um payoff de 1.40, certo?
payoff bom também para essa taxa de acerto. E aí você fez aqui 47 operações, não foram muitas. Isso daqui a gente está num gráfico diário, tá? Fazendo operações de forma contida. De que adianta você fazer várias operações e perder dinheiro, né? É melhor você fazer poucas operações e ser vencedor do que fazer muitas operações, perder todo o seu capital e não poder mais operar, né? Então a gente tem que pensar nisso também. E o fator de lucro aqui de 5,19, tá? Um fator de lucro sensacional. Isso daqui é simplesmente assim, é um ótimo fator de lucro, indicando que essa estratégia ela é muito vencedora, né? Só que você precisa testar. Não é só porque eu estou mostrando aqui que você vai sair operando, porque não é assim também. O profissional ele testa, o profissional ele estuda, ele procura ter responsabilidade com o próprio capital dele, tá? Então preste muita atenção nesse outro detalhe para que você não se comporte como um amador também, né? Vá testar e vá tirar suas próprias conclusões. E aqui a gente tem um drawdown de 8%, que é um drawdown até contido, né? Não foi nada muito absurdo, tá? Que provavelmente foram causados, né, por esses momentos aqui de queda na nossa curva de capital, que é quando a estratégia começa a dar uns prejuízos aí, tá? E a gente teve aqui, ó, esse drawdown de 8%, certo? E aqui a média de tempo em operações é de 19 dias. Ou seja, quando você entra, geralmente você vai ficar aí uns 20 dias posicionado, esperando, né, a operação finalizar, certo? Então, tá aí, mostrei para você a estratégia, mostrei aqui, ó, as estatísticas. Vamos dar uma olhada aqui nas operações. Você pode parar o vídeo e observar para você tirar suas próprias conclusões, certo? Então curta esse vídeo, se inscreva no canal, e se você tem interesse em fazer backtest no Profit Chart, se você tem interesse em encontrar estratégias vencedoras que têm funcionado no longo prazo, se você quer tirar conclusões do que funciona e do que não funciona, eu quero aqui falar para você que você tem o editor de estratégias do Profit Chart. É uma ferramenta de backtests onde você vai poder testar as suas estratégias na mesma plataforma onde você opera. Então, se você é um usuário do Profit Chart, você tem aqui a chance de aprender a usar o editor de estratégias com um treinamento intensivo que eu tenho aí no link que está na descrição. Porque eu tenho certa experiência em programação, tá? Eu conheço essa área de programação e eu ensino já com 20 estratégias prontas para você buscar, né, aí testar as suas estratégias que você está utilizando. Então, lá no treinamento você já vai receber 20 estratégias prontas para você já ter, para você já incluir no seu editor de estratégias. Você ainda vai receber um treinamento completo com 8 horas de aula para você poder receber toda a bagagem de conhecimento necessária para você usar essa ferramenta e conseguir testar as suas estratégias, os seus setups. E além disso, você vai ter o suporte no Telegram para poder tirar suas dúvidas. Então não deixe de concluir, tá? O link está aí na descrição. Então é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.